Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha que coisa linda que a gente vai fazer hoje. O modelinho das duas é o mesmo, embora esta aqui seja uma peça maior e chapada, vai ser um aplique, enquanto que esta aqui é uma peça menor, porém é uma peça tridimensional para ser um presépio. Para fazer essas duas peças, eu vou utilizar esses dois moldes da minha nova coleção, junto com a Simone Moldes, que é o de código 746, Maria no burrinho P, e o de código 747, Maria no burrinho M. Quem produz e comercializa os moldes é a Simone Moldes. Você vai encontrá-los no www.simonemoldes.com.br. Como sempre tem gente nova chegando, é importante que eu diga algumas características da massa. O biscuit, para ele ficar bonitinho, para ele ter qualidade, a gente precisa muito obedecer etapas de secagem. Repare que o burrinho vai sustentar todo o peso da Maria, o que significa que eu preciso necessariamente que este burrinho esteja completamente endurecido, porque senão, a hora que eu colocar a Maria, as perninhas vão entortar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar o burrinho. Vamos ver o que é cada uma das cavidades que eu tenho nesse molde. Então, aqui eu tenho o burrinho. Esta perninha lisa são as patas dianteiras. Esta que parece que tem um joelhinho são as patas traseiras. Aqui eu tenho a orelha do burrinho, que parece ser uma orelha grande, e é mesmo, porque o burro tem uma orelha grande. E aqui a cabecinha. Depois eu tenho o corpinho da Maria, o corpo do José, mãozinha da Maria e do José, cabecinha do José, porque o José está de lado, então eu quis dar um perfil para o José, cabecinha da Maria, e tenho sola do sapato, os pezinhos e a manga do José e da Maria. Eu vou começar tirando o burrinho. Eu posso tirar o burrinho marrom, posso tirar o burrinho cinza, posso tirar o burrinho bege, enfim, posso tirar da cor que eu quiser. Eu vou tirar este burrinho no bege. A exemplo do que eu já venho fazendo em outros vídeos, eu sempre dou montada nos moldes. Então, eu uso esse óleo paixão, você pode utilizar o que você acha melhor. E aqui não tem segredo, é colocar e tirar. E eu vou abaixar, deixando a parte reta para cima. Porque isso aqui, ó, é a barriga do burrinho. E a parte que a Maria vai sentar é a parte reta. Antes de abaixar, eu vou arredondar. E agora sim eu vou abaixar. Lembrando que esta perninha reta é a perninha dianteira. O corpo do burrinho vai ficar assim. Eu sempre gosto de simular um passinho. Então, eu costumo dar um movimento nessas perninhas, para elas ficarem assim. Deixa eu levantar aqui para vocês verem, ó. Para elas ficarem assim. Burrinho tem perna curta, essa perninha é bem curtinha mesmo. Olhe ele de lado assim, ó, de trás, para ver se ele não tá torto. E ele vai secar assim. Eu não coloco a cabecinha agora. Eu deixo primeiro esse corpinho secar um pouco, para depois colocar a cabecinha. Enquanto isso, eu vou tirar as cabecinhas de José e Maria
e os pezinhos de José e Maria. E as mãozinhas. Eu só tenho aqui 3 pezinhos, os 2 da Maria e um só do José, porque o que eu quero é simular que o José está dando um passo, e por isso um pezinho só. Esse pezinho que vai ficar sem par, que é o pezinho do José, tanto faz você tirar o pé direito quanto o esquerdo. O único detalhe é que a hora que você for colar, se você tirou o pé esquerdo, posicione-a à esquerda dele. Se você tirou o pé direito, posicione a direita. Vou deixar isso aqui em cima de uma espuminha. Tô deixando um pouquinho de volume. Vou arredondar. Este é o rostinho da Maria. Se você quiser tirar o rostinho do José assim, você também pode. Ou então, esse é o rostinho do José. E eu também deixo um pouquinho pra fora. Tirei. Agora eu vou alisar, ó. E o rostinho do José vai ser assim, achatadinho, para que de perfil ele tenha um bom contorno. Então, agora eu vou tirar a sola. Ela sai assim. Esta é para este pezinho, assim, né? Ó. Para acomodar o outro pezinho do outro lado, eu viro a sola e acomodo assim. Por isso que tem uma sola só, tá? É só você usar ou deste lado ou deste lado. Vou abrir uma massinha. Fazer a parte de cima da sandalinha deles. É importante que o pezinho já esteja endurecido quando eu for colocar aqui. Então, eu já venho aqui e faço assim. Não preciso de cola. Eu simplesmente faço isso. E com o pincelzinho modelador, eu fecho aqui. Coloco aqui. Mesma coisa nesse. E agora, com água, eu vou colar esses pezinhos aqui. Olha que bonitinho que fica. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês a hora que eu tava tirando o burrinho, é que eu gosto de usar uma massa mais firme quando eu tô fazendo, mesmo no molde, uma peça tridimensional. Esse burrinho, se eu tivesse tirado, por exemplo, com uma massa mole, as perninhas não se sustentariam. Eu teria que deixar secando ele assim, em cima de uma espuminha. Como a minha massa já estava bem mais durinha, permitiu com que eu tirasse do molde e já colocasse ele com as perninhas para baixo. Não descuida, olha sempre para ver se as perninhas não estão envergando, vira, olha sempre para ver se as perninhas não estão envergando e deixa ele aqui descansando, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui com o corpo do José. O José estará em pé, então eu já tenho aqui uma massa bem mais firme. Vou untar um pouquinho e vou tirar.
E vou deixar sobrar um pouquinho, ó. Não tô tirando ela completamente chapada, mas já tô deixando aqui bem lisinha. Aí, eu venho e simplesmente saco. Sai assim, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou arredondar aqui, ó. Vou arredondar aqui. E aqui, com um boleador, eu vou abrir um pouquinho essa saia, assim, ó. Abrir um pouquinho. Vou, com uma estequinha, continuar esse corte aqui e continuar este corte aqui, ó. Aqui já existe as ruguinhas da roupa dele por conta do passo. Aí, eu venho aqui e faço as mesmas ruguinhas. Agora, eu vou posicionar o pezinho dele, ó. Ele ficou assim, tá? Por que que ele não é muito gordo? Porque como ele tá dando o passo, toda a veste gruda no corpo. Então, é nessa espessura que ele vai ficar mesmo, na espessura do molde. Agora, eu vou colocar os pezinhos, quer dizer, o pezinho, um pezinho só, porque o outro vai ficar escondido. Então, vamos lá. Esses dois são pares, e esse aqui é o pezinho que tá solteiro. Então, eu vou pegar esse pezinho solteiro, que no caso é o pé direito de José. Então, com o boleador, eu vou vir aqui, ó. E nesta parte da direita, é que eu vou pôr o pé. Tem que sobrar um restante aqui, ó, para parecer mesmo que é o pé direito dele, assim. Se por um acaso eu tivesse feito o pé esquerdo, eu iria bolear deste lado e iria colocar o pezinho deste lado. Cola, passar um pouquinho até chegar no comecinho da sandália, vou tirar o excesso e vou pôr esse pezinho aqui, assim, ó. Ó, olhando de frente, olha como ele tá jogado mais pro lado. E vou deixar o José assim, como se ele estivesse dando o passinho. Vou tirar as mangas do José. As manguinhas eu tirei chapado e não preciso arredondar muito. Só tirar um pouquinho das marquinhas dela, ó, já tá bom. E vou dobrar. Assim, vou fazer duas marquinhas aqui, ó. E vou dobrar assim, e vou fazer as marquinhas aqui. Antes, deixa eu fazer um furinho aqui, onde eu vou introduzir a mãozinha dele. Já vou deixar isso aqui preparado. Vou pregar uma aqui, um pouquinho mais para baixo, dobradinha, mas um pouquinho mais para baixo, que é onde ele vai puxar o burrinho. E a outra, ele vai segurar o cajado. Então, eu vou deixar um pouquinho mais para cima. E ele vai ficar assim, ó. Com a massa pele, eu vou tirar os bracinhos. Vou só fazer o polegar. Essa mãozinha dele aqui vai segurar o cajado. Então, eu vou simular que isso aqui seja o cajado. Eu já arrumo o bracinho de tal forma que ele segure o cajado. E esta outra vai simplesmente segurar a rédea do burrinho. Então, também
Já deixo a mãozinha meio fechadinha, assim, ó. Assim, ó, para segurar o fiozinho, ó, como ela fica. Se o bracinho estiver longo, e eu acredito até que esteja, eu vou dar uma cortada. E vai ficar assim. Se você quiser diminuir ainda mais esse bracinho, pode. Eu não vou diminuir não, porque quando ele tá com o braço mais levantado, eu tô simulando que a manguinha deu uma escorregada, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. O que que é importante só aqui? Que você veja onde você vai colocar esse cajado, ó. O cajado vai ficar aqui assim, bem no passo. O cajado dele não tem muito o que falar, né? Na verdade, você faz a altura que você quiser, a largura que você quiser, como você preferir. Então, na verdade, é só um rolinho. Eu gosto de fazer umas marquinhas como imitando um pau, né? Imitando uma madeira. Vou deixar o meu com... Deixa eu cortar e meço para você. Com 7 centímetros. Molhado com 7 centímetros, ele vai encolher. E eu deixo ele secando aqui, ó. Deixo ele secando aqui até ele endurecer. Só depois eu vou colocar na mãozinha do José. Eu vou agora preparar a base onde esse presépio vai ficar. Na verdade, poderíamos aqui fazer um piso de pedra, poderia fazer um piso marrom. Eu vou fazer uma grama. Eu vou fazer um gramadinho assim, ó. Então, tô pegando aqui um tanto de massa, eu vou pesar, mas aqui é bem a olho mesmo. Aqui eu tenho 76 gramas de massa. E vou fazer alguma coisa bem irregular. Só preciso ver se aqui embaixo não tem rachadura, porque se tiver rachadura, vai abrir. Mas em cima não preciso me preocupar, ó. Então, tinha uma rachadura aqui, eu já joguei pra cima. Mas em cima eu não preciso me preocupar, porque em cima eu vou simular uma graminha. Daquele jeito que a gente tem hábito de fazer graminha. Vou pegar então aquela estequinha de grama e vou fazer a graminha. O que que eu tenho que avaliar aqui? Se vai caber José e se vai caber o burrinho. Posso fazer mais larga, posso fazer menor. Aqui fica do jeito que você quiser. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu diminuí porque, como é um presépio P, eu não quero que ele fique muito extenso. Então, ó, um espaço pro burrinho, um espaço pro José, um espaço pra cabecinha. Assim vai ficar ótimo. Vou medir pra você com quanto que eu deixei. Ó, ficou com quase 15, 14,5 por 6,5. E agora, eu vou deixar isso aqui em cima de uma esponjinha, também secando. Antes de endurecer completamente, eu tenho que vir aqui e fazer uma marcação para acomodar as pecinhas, porque senão elas vão ficar meio flutuante. Eu não quero. Então, vamos supor que isso aqui já tivesse dado uma secada, eu viria aqui, ó, e faria uma baixadinha assim, que é onde eu vou pôr o José. Repare que eu coloco o José, deixa eu mostrar. Eu coloco o José com o pezinho, com esse pezinho aqui, pra cima, assim, sem encostar no chão, ó, assim, pra poder simular que ele tá dando o passinho mesmo, já tá? Dá uma ressecada, vou virar pra ressecar agora o lado de cá, porque esta parte é mais importante que seque rapidamente para depois eu poder trabalhar com ele assim. Então, vou deixar isso aqui descansando. Pro casco, eu vou misturar um pouquinho da cor dele com um pouquinho do marrom. Ó, neste aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar para te mostrar como eu faço.
Vou pegar aqui, ó, e vou fazer 4 bolinhas iguais. Essas bolinhas são bem a olho. Passo um bocadinho de cola. Depois que eu pus no chão, eu dou uma apertadinha e deixo assim, tá? Então, ficou assim. Agora que já tá um pouquinho endurecido, não tá duro ainda, mas já tá um pouquinho mais endurecido, eu vou colocar a cabeça e o rabinho. Cabecinha do burrinho. Tirei. Ela sai assim. Então, eu vou arredondar aqui. Ó, deixei bem arredondadinha. E vou marcar toda a volta. Pra separar um focinho dele aqui, ó. Vou pôr ele de frente pra mim e vou fazer 2 narinas. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou colocar o pescocinho dele assim, ó, e vou tirar as emendas. Eu não costumo colocar palitinho nem nada disso, mas você pode colocar um palitinho aqui se você quiser. Só fique bem atento que você não tem uma grande região para espetar esse palitinho. Agora, eu ponho água, assim, e vou colocar a cabecinha do burrinho. E agora, eu vou tirar as marquinhas. Ó, ficou assim. Agora, eu gosto de dar uma baixadinha na cabeça dele, para ficar mais com o focinho para baixo. O burrinho, quando tá andando, ele não fica com a cabeça muito para cima, né? Tire bem a marquinha aqui. É importante sumir com ela. Ai, que bonitinho! Que bonitinho. Agora, eu vou fazer a orelhinha dele. Ela é realmente uma orelha grande, burrinho tem orelha grande, não é um cavalinho. E vou posicionar essas orelhas aqui. Eu posso colocar uma para frente, outra para trás, posso colocar de lado, da maneira como você quiser. Eu gosto de colocar uma para frente, assim, e a outra do outro lado para trás, assim, ó. Mas você pode colocar do jeito que você quiser. Eu coloco com água e tiro a emendinha. Vou agora colocar um rabinho nesse burrinho. O rabinho, a gente pode fazer simplesmente uma minhoquinha assim, ó, se você quiser. Assim. Deixa aqui a pontinha, dá um espacinho e afina, ó. Você pode ter um rabinho assim, que é o rabinho que normalmente a gente faz para vaquinha, para leão, ou um rabinho como se fosse um rabinho de um cavalo mesmo. Eu vou fazer neste o rabinho de um cavalo. Olha que gracinha. Tem que ser uma modelagem bem simples para imitar aquela modelagem de barro. O objetivo desse presépio é imitar aqueles presépios de barro mesmo. E eu ainda vou colocar uma franja nesse burrinho. E vai ficar assim. Olha que bonitinho, deixa eu pôr ele aqui assim para você ver, tá bom? Vou deixar secando mais um pouquinho pra gente poder fazer a Maria. Agora eu vou colocar a barba no José. Você pode optar por colocar barba
como você pode, se quiser, colocar só o cavanhaque e o bigode, como eu fiz nesse. Eu vou fazer como esse aqui, para ficar igual. Um pouquinho de massa, aqui não tem medida, é um pouquinho mesmo. E achato. Pro bigode, vou pegar um pouquinho só também, bem pouquinho. Vou fazer um quibe. E com uma estequinha, eu vou fazer uma ligeira separação. E com uma esteca, bem no meio, eu faço um movimento de vai e vem, para fazer uma ligeira separação. Esse vai ser o bigode. Vou pegar meu José aqui e vou colocar a cabecinha dele. Vou pôr ele de frente para mim. E agora, vou colocar o bigode. Olha que bonitinho. Esse bonequinho não tem nariz, mas se você quiser colocar, pode colocar o nariz. De lado vai ficar assim. Agora, eu vou colocar o manto dele. E para isso, eu vou pegar um cinza. Vou abrir. E com esse cortador oval, é o cortador que tem 6 por 4. Eu vou cortar. Repare que eu não deixei aqui, ó, muito fininho, não. E como eu não vou colocar cabelo no José, eu preciso que esse manto envolva bastante a cabecinha dele. Então, com água, eu vou passar água aqui, ó. Abrir um pouquinho isso assim, sem abrir as pontas. Vou pôr isso aqui, ó, passando bem. E vou levantar as pontinhas, assim, ó, fazendo ondinhas. Como se estivesse batendo um vento e deixando isso aqui escapar um pouquinho da cabeça, ó. Aqui desse lado eu faço assim, para aparecer bem o rostinho, e desse lado também. Vai ficar assim de frente, ó, e de lado vai ficar assim. Aí, eu venho com uma esteca mais fina, assim, mais ou menos, ó, e vou circular essa cabecinha para colocar aquele prendedor de turbante. O cordãozinho, eu vou mesclar o cinza com o azul. Na verdade, não vou mesclar, vou fazer 2 rolinhos e vou entrelaçar um rolinho no outro. Vou fazer aquele movimento de pra cima e pra baixo, ó, pra enrolar. E agora, com água, eu vou grudar aqui. Eu posso fazer aquele corte em diagonal, para poder dar o acabamento. Como eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Deixar esse aqui, vir com o outro pro lado de cá, assim, ó. E deixar aqui as pontas. Assim, ó. Então, esse eu vou fazer assim, de deixar essas pontinhas aqui. O ideal seria que isso aqui tivesse um pouquinho mais duro, mas eu já vou colocar. E o José tá pronto, tá faltando só colocar os olhinhos no José. Pra Maria, eu vou untar o molde. Uma massa um pouquinho mais dura. Vou deixar essa massa bem lisinha. E vou introduzir na região da barriga. E agora o resto é normal, apertando. Ó, deixei retinha. Agora eu vou abrir o molde e vou sacar. E ele sai assim. Se deu uma machucadinha aqui e você quiser acertar, pode acertar.
Agora tem um pulinho do gato, porque como ele sai reto, a gente não consegue adaptar ele aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui uma esteca e vou na diagonal fazer uma marcação aqui, ó. Olha como é que eu tô fazendo. É um buraco, um fundo aqui. Porque agora eu formei um bumbum para encaixar a Maria aqui. Olha, tá vendo que formei um bumbum para encaixar ela aqui, ó? Tá? Isso é extremamente necessário que a gente faça. Encaixei, assim. Agora, esta parte que ficou longe, eu vou trazer assim. E esta parte aqui, ó, eu vou trazer pra frente. O pescocinho eu vou trazer pra frente, assim. Pronto, ela tá sentada no burrinho. Vou colocar ela assim, o bumbum do burrinho pra mim, e vou aqui, onde tem um redondinho, fazer um bumbumzinho se você quiser, porque isso aqui não vai aparecer, o manto vai cobrir. Então, gente, importante que você entenda esta parte que eu fiz, tá? Muito importante, que é assim que a gente senta a Maria no burrinho. Não preciso alisar nada aqui, porque o bracinho vai cobrir tudo isso que não foi alisado. Vou passar cola, tirei, ó. Onde eu afundei, só onde eu afundei. E vou sentar ela de novo, ó. Ponho o burrinho de costas para mim. Primeiro sento ela naquela depressão que eu fiz. Aí eu arrumo. Se você achou que a barriguinha dela deu uma suspendida na hora que você foi ajeitar, é só você vir e abaixar um pouquinho essa barriga. E fica assim. Esta parte, se você quiser marcar, você marca. Se você não quiser marcar, não precisa. Se você quiser refazer essa parte da barriga, faça. Se você não quiser, também não precisa. Só com as marquinhas que ela tem, já são suficientes. Então, eu vou te mostrar o burrinho ao redor inteiro para você ver como é que ele ficou, ó. A Maria tá sentada, digamos assim, só na metade dele, a outra metade sobrou sem bumbum da Maria. E não precisa colocar, ó, dando toda a volta. Agora eu vou colocar os bracinhos da Maria. Ah, antes do bracinho, eu vou colocar os pezinhos da Maria. Para colocar os pezinhos da Maria, eu vou pegar um boleador, mais ou menos do tamanho do pezinho. Então, tá aqui o pezinho, mais ou menos do tamanho do pezinho. E vou, com o polegar, segurar a massa e com o boleador, trazer essa massa para cá. A Maria, ela tá sentada de lado. Os pezinhos dela vão ficar meio voltadinhos para frente. E vou com cola pregar esses chinelinhos aqui. Coloquei muita cola, então já vou aproveitar para os dois esta quantidade de cola. O burrinho tinha que estar completamente seco, porque eu tô acabando de amassar essa parte do casco dele. Agora, eu vou tirar os bracinhos, as duas manguinhas desta mesma cavidade. E vou tirar também as duas mãozinhas daqui. A única coisa que eu vou fazer com esta mãozinha é separar o polegar. Vou cortar um pouquinho esse bracinho para deixar ele um pouquinho mais curto. E este também. Agora eu vou abrir essa manguinha, toda ela. E já vou colar a mão. Se eu quiser, não é necessário, mas se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e
fazer uma marcaçãozinha aqui. Dei uma leve dobradinha nas duas manguinhas. Agora, eu vou colar essas manguinhas. Essa que tá na frente, eu vou colar assim, ó, com ela na barriga aqui embaixo. E essa que vem lá de trás, eu vou colar com a mão na barriga um pouquinho mais acima, ó. Primeiro eu vou colar a mãozinha. Pouca cola, só um pouquinho de cola, ó. Vou colar a mãozinha e depois o bracinho. Olha porque eu não precisei alisar, ela já fica tridimensional. A hora que a gente coloca o bracinho, nem parece que aqui atrás ficou chapado. E onde ficou chapado, vai o véu, então não vai aparecer. O único pulo do gato mesmo que você tem que fazer é afundar esta cavidade na região do bumbum para encaixar no burrinho, porque senão não ficará bom. Olha que gracinha. Agora eu vou passar um blushzinho aqui no rostinho dela. Eu não vou fazer boquinha. Se você quiser fazer, você pode fazer a boquinha. Vou só colocar uma franjinha nela. Esse cabelinho você pode fazer da cor que você quiser. Pode repartir no meio, pode repartir do lado. Enfim, você pode fazer do jeito que você preferir. E vou colocar essa cabecinha aqui. Com um boleadorzinho, eu vou trazer ela pra frente. Aqui, ó. Vou colocar um palitinho. Ficou assim. Olha que bonitinho. Vou dar toda a volta para você ter uma ideia de como ficou, ó. De costas. Esse palitinho aqui tá aparecendo, ó. Eu não quero que ele apareça, embora o manto vá cobrir. Aí, eu venho, se necessário, e elevo esta gola. Então, verifique sempre a sua peça para ver se ela tá ficando no prumo, se ela não tá caindo. Faça o burrinho, por favor, faça o burrinho uns 2, 3 dias antes para você não ter problema a hora de encaixar a Maria. Se o burrinho tá completamente duro, você consegue encaixar a Maria e fazer esta colocação de bumbum certinho, certinho. A peça vai ficar linda e vai ficar rápida de Eu vou fazer o manto da Maria com a mesma cor que eu fiz o manto do José. Só que para o manto dela, eu vou usar esse cortador redondo de 4,5. Então, o que é importante aqui, ó? Que eu passe água na parte marrom, porque eu quero que esse manto fique na parte marrom, uma vez que eu não coloquei cabelo lá atrás. Ficou assim, ó. Olha o que eu falei que o manto cobre todo o restante, então que eu não preciso alisar, porque o manto cobre. E agora é só fazer o olhinho do José, que eu vou fazer com tinta, e colar na base. Para amarrar o burrinho, eu vou utilizar esta linha. Vou passar aqui no pescoço do burrinho e vou fazer um nozinho bem frouxo. Bem frouxinho mesmo. Só que para esse nozinho não sair, eu vou pingar um tico de cola instantânea. Eu uso essa cola da Policol, ela é de alta viscosidade, isso é muito legal, porque daí eu tenho completo controle do quanto vai cair de cola e tiro essa partezinha aqui, ó. Deixo assim, um nó bem rústico mesmo. E a outra ponta,
eu vou colocar na mão do José. Eu meço assim, com uma boa folga, porque ele não vai ficar tão longe assim, e corto. Depois, o tamanho definitivo, só a hora que eu colocar na base. A base tá aqui, ó, ela tá secando, ela ainda tá muito mole, mas depois eu vou colocar o José aqui e vou colocar o burrinho aqui. E depois eu coloco o fiozinho aqui na mão do José. E o nosso projetinho tá pronto. Olha que graça de projeto. Obedeça, por favor, às fases de secagem. O sucesso de um bom projeto depende disso. O biscuit é uma massa cheia de vontade, ele vai deformando durante a secagem. Então, obedeça, principalmente a secagem do burrinho. Então, agora que já tá tudo bem durinho, inclusive a base, eu posso terminar. Como isso aqui já endureceu, eu vou pegar a mesma massa e vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou colocar um pouquinho de massa e vou passar um pouquinho de cola aqui. Gente, não gravou a colagem da Maria. Vou tirar a Maria daqui de novo para colar de novo. Ó, tirei o José e tirei a Maria. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei um pouquinho de polibond. Já vou colocar aqui também, porque o José eu acabei arrancando. Vim com um pouquinho de massinha verde e coloquei aqui, ó, mas é bem pouquinho mesmo, nos cascos dele. Por que que eu tô tendo que fazer isso? Porque como aqui tá completamente duro, o contato com a grama tá muito pequeno. Então, eu ponho um pouquinho de massinha, assim, e vou lá colar. Deixa eu pôr o José aqui, do jeito que o José tava. Ó, venho aqui e vou colar, assim, aperto. Apertei. Vai extravasar massinha, não tem problema em extravasar. Eu dei um pontinho de cola aqui, cortei a rédea na altura que eu queria. E isto, ó, se você quiser, você vem e texturiza. Se você colocou muita massa, texturiza para ficar bem bonitinho. E tá pronto o nosso primeiro projeto. Ó, o pezinho dele levantado, mostrando que ele tá dando um passinho, tá? Então, esse é o nosso primeiro projeto.